Essa condenação pode descredibilizar as declarações do hacker dadas à CPMI? Nossa, que palavra. Credibilizar. Vixe, eu vou ter que ensaiar isso. Descredibilizar. Descredibilizar. Preciso ensaiar essa palavra assim de manhã. Descredibilizar. Enfim, isso aí, entendeu? Sim. Se nós não o conhecêssemos, ou ficássemos conhecendo com a condenação. Walter Delgatti é um velho conhecido de todos nós, não é? É aquela pessoa que nenhum de nós abriria a porta da casa para ele entrar, menos o Palácio do Alvorada. Mas existe aí uma fala de parlamentares da oposição agora, dizendo que ele virou o herói da esquerda durante a CPMI. Não, por favor. A esquerda teria que ter heróis melhores do que ele. Nós não estamos... se a gente fosse fazer um ranking de heróis, o Delgatti estaria lá embaixo, estaria na 5ª divisão. Mas o que ele... A condenação, a gente precisa ver... Pelo que parece, a pena está exagerada, mas sem olhar o processo, sem saber, sem ver, é difícil a gente dizer. O que eu vi foi que o juiz que o juiz que o condenou seria lavajatista. E aí eu quero entrar numa discussão e até queria ouvir também a minha querida Samantha sobre isso. É terrível quando o juiz é acusado do viés ideológico. O magistrado, ele tem que ser equidistante. O magistrado não pode ser lavajatista ou anti-lavajatista. A posição dele é outra. O que pode descredibilizar a condenação é a eventual vinculação do magistrado, porque o réu nós já sabemos quem é. Eu acho que isso é o dado mais preocupante. Nós não podemos, e foi um dos grandes males que a Lava Jato trouxe para o Brasil, criar esse viés ideológico nos juízes, que acabou sendo prejudicial aos próprios juízes, à própria magistratura, enquanto poder de Estado. Nós não podemos imaginar um juiz de direito ser lavajatista ou anti-lavajatista. Ele tem que estar acima disso. Ele tem garantias, ele tem salário, ele tem segurança, ele tem uma série de atributos exatamente para não cair nesse pântano ideológico chinfrim. Isso é o que mais me preocupa. Agora, Delgatti todo mundo sabe quem é. Né? Até o depoimento dele na CPI, eu fiquei triste de não poder estar aqui no dia que ele depois, me lembrou os inúmeros réus de estelionato que eu ouvi na vida. Por quê, Tardelli? São todos sorridentes, são todos simpáticos, não brigam. Ele brigou um pouquinho com o Sérgio Moro, mas era uma briga que já estava assim, escrita nas estrelas, né? Tenta fazer crer que ele sempre é uma pessoa extremamente... Uma vez, só para te contar isso aí a cabo, ele ficou ofendido com o juiz, o juiz perguntou: seu trabalho? Ele falou assim: nunca mais me pergunte isso. Por quê? Eu nunca trabalhei na vida. É um finório. Ele era um finório. Imagina trabalhar, isso é uma ofensa para ele. Não é para ser engraçado, né? Não, sabe? Eu acho que o que mais preocupa é esse viés ideológico, se é que a sentença tem. Eu não li a sentença. Mas 20 anos de condenação me pareceu alta. Aí tem uma série de situações de concurso de pena, concurso de agência, concurso de crime, que é tão chato, tão juridiquês, que eu prefiro nem entrar nesse assunto. Mas vamos ver, vai ter recurso, quem vai ter que falar sobre isso é o TRF. Muito bem, esse depoimento de Walter Delgatti à CPMI fica descredibilizado com essa condenação agora, Thiago? Olha, Luciana, Delgatti já não deveria ter credibilidade em momento algum. Nem quando foi a CPI, nem quando foi a casa de Jair Bolsonaro no ano passado. O que a gente tem que saber separar é o histórico de Delgatti daquilo que ele fala. Quando ele fala algo, ele pode ser até que venha aprovar o que ele está falando. Se ele vier aprovar algo que possa incriminar os militares com que ele se reuniu, possa se incriminar a deputada Zambelli ou o presidente Jair Bolsonaro, isso tem que ser provado. Agora, acreditar às cegas simplesmente
né, na palavra de alguém que é reconhecidamente um estelionatário, esse é um erro crasso, né, que parece que foi cometido por muitos agentes políticos que estão ali na CPI. Né? Agora a gente tem que entender também que CPIs, elas são não só um ambiente para se poder investigar, né, determinados fatos e aprofundar na eventualidade de cometimento de crimes, mas são ambientes também políticos. Então, o que a gente viu no depoimento de Delgatti à CPI, né, foi algo puramente político, tanto da parte de Delgatti quanto da parte dos parlamentares que acabaram fazendo ali, né, todas aqueles embates e recortando trechos de um e de outro para poder jogar nas redes sociais. O que interessa, de fato, não é o que ele falou na CPI, é o que ele vai ter a capacidade de provar ou não. E frente à opinião pública, de fato, quanto mais você relembra aos telespectadores, quanto mais você relembra a opinião pública do histórico de Delgatti, mais difícil é acreditar nele. Mas nós já tivemos casos na história política criminal brasileira de pessoas sem credibilidade que conseguiram provar, né, esquemas de corrupção. Vamos lembrar aqui de Roberto Jefferson, né, que foi ali quem iniciou o processo de investigação do Mensalão, que foi comprovado como um esquema de corrupção, esquema criminoso que acontecia ali no núcleo do governo Lula em seu primeiro mandato. Existe algum tipo de credibilidade em Roberto Jefferson, né, que nós vemos até hoje, 20 anos depois, volta e meia, voltando aí, né, ao debate público por algum absurdo que ele fez ou que ele disse? A figura de Roberto Jefferson não, mas o que ele conseguiu provar e deu início às investigações há 20 anos atrás do Mensalão, aí sim é algo que foi levado adiante pela justiça e pelos investigadores. Agora o que a gente vai ter que entender é se Delgatti é apenas um falastrão, né, ou se é alguém que consegue provar o que diz. Renato? Olha, tivemos Tardelli e Thiago concordando aí, vamos somar aos dois nessa concordância, vamos ver o que a Sá diz depois da gente. Obviamente, o cara é o cara mais honesto do mundo, tem todos os motivos para se discordar dele. Como se tem motivo para discordar de uma série de gerentes de estatais e de pessoas, de políticos que recorreram à delação premiada para diminuir a sua pena, né? Nem por isso eles eram menos bandidos do que foram. A questão básica aqui é se prova ou se não prova o que está sendo dito pelo Delgatti. A condenação não muda em nada a credibilidade que já não existia com relação ao hacker. O que a gente sabe é que no caso da Vaza Jato, ele conseguiu provar, a apuração do jornalismo profissional conseguiu provar que aquelas informações eram informações verídicas. Vamos ver se esses novos depoimentos dados na CPI também mostrarão se essas informações dadas sobre o pedido do presidente da República, do ex-presidente Bolsonaro e de quem o cercava, param em pé ou não param em pé à luz dos fatos. Muito bem, Samantha. Bom, Renato, acho que a gente vai ter unanimidade aqui quanto à questão da ausência de credibilidade, não é, do hacker, porque a gente tem que separar as condutas, não é, Luciane? Ele foi conhecido como Vaza Jato, mas o que ele fez é crime. Ele interceptou mensagens trocadas entre o juiz e o promotor, ou seja, não importa o teor das mensagens, isso é crime, eu não posso fazer interceptação telefônica só mediante decisão judicial. Então, ele cometeu crimes aqui, ele já tinha cometido crimes anteriormente, não estou falando aqui das consequências do teor da conversa para Vaza Jato, não é isso. Ele cometeu um crime. Ele persiste no crime, não é? Porque ele estava, quando ele procurou a Carla Zambelli, ele estava cumprindo medidas cautelares, ele não podia acessar a internet, ele não podia fazer nada disso e ele descumpriu, ou seja, ele reincidentemente descumpre ordens e decisões judiciais. Talvez daí a razão da condenação por 20 anos. Agora, o Tardelli toca num aspecto que é importante. Essa questão dos juízes com a política é algo que a gente tem que ficar atento em todas as esferas do Poder Judiciário, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Quando os juízes começam a fazer política, ninguém ganha por isso e o Judiciário perde em credibilidade. Mas não me parece que essa decisão tenha sido com viés político, até porque ele já é reincidente numa série de outros processos.
É claro que essa condenação, de certa forma, tira um pouco do discurso do governo que queria tratá-lo até como testemunha. A gente não pode esquecer que acho que a CPMI pediu que ele tivesse, ele e a família, proteção, testemunha, e na verdade ele não é testemunha, ele é autor de uma série de crimes e é assim que ele deve ser tratado. Até porque na CPI ele faz uma série de acusações, imputa crimes a diversas autoridades e não traz nenhum elemento comprobatório. Então, se ele não comprovar isso, ele também vai responder por mais crimes que ele vem cometendo.